sobre os babilônicos, né? Então, na verdade, eu gostaria muito de gerar um alerta. Vou dar o spoiler do final do culto, mas os babilônicos dos dias atuais, eles ainda não cercam. Babilônia sempre está atrelada ao orgulho, né, ao orgulho pessoal, está atrelado também a algumas decisões de idolatria que nós tomamos. Deus o livre, pastor, né? Idolatria, eu não, querido, não é a idolatria que a gente acredita que é a única que existe, que é aquela idolatria de imagem. Essa é um tipo de idolatria. Mas tem idolatrias diversas, mas para ficar claro o que é uma idolatria, é tudo aquilo que rouba a primazia de Deus. Pode ser teu trabalho, pode ser teus projetos, pode ser teus estudos, pode ser mais de um também. Então, antes de nós avançarmos, lembra que nós trabalhamos algumas figuras bíblicas. Aí eu parei as figuras bíblicas, né? Nós falamos sobre fé, estudamos fé de Hebreus 11, depois trabalhamos sobre a graça, falamos exaustivamente sobre o que é a graça de Deus, a sobregraça de Deus, aquilo que Deus transborda, né? O nosso Deus não é um Deus de pouco recurso, ele quita os nossos pecados e sobra, né? E aí eu fiz aquela analogia da vela sendo apagada pelas águas do oceano. Então uma vela é o teu pecado, é o meu pecado, a vida é tua, é a vela, e o oceano apagando. Isso é a enxurrada de bênção que Deus traz com Cristo. E só através de Cristo, amém? É só por Cristo. Nada diferente disso. Nada pela força do nosso braço. E aí nós encerramos esse processo falando fé, graça e aplicação de vida prática na fé, que foi o culto passado, onde eu falei a conduta que nós devemos ter, como nós devemos nos posicionar no dia a dia, frente a uma dificuldade. Eu falei sobre o padrão de Jesus, o que Jesus espera de mim, o que ele espera de ti, e o que ele espera do coletivo que diz que o ama e que o segue. Foi isso que nós fizemos. E eu falei que nós voltaríamos a algumas figuras históricas. E eu quero muito falar sobre essa figura, uma figura que me impactou anos atrás, e me impactou porque eu tinha entendido ele errado. Olha que loucura. Eu fiquei impactado com algo que eu li e o meu cérebro falou, tá errado, você está lendo errado. E eu fui descobrir um pouco sobre essa figura no curso de teologia, quando nós fomos investigar sobre os reinos de Israel e os reinos de Judá, e foi me apresentada uma outra interpretação sobre aquela polêmica que eu fiquei, sabe aquela pulga atrás da orelha? Já tiveram aquela... tá estranho, eu tô lendo estranho, mas estranho não tá fechando a informação. E eu vou tentar trazer um pouco essas possibilidades de entendimento dessa figura bíblica, mas eu quero trazer, antes disso, um conceito. Saul, primeiro rei, seguido de Davi. Saul, Deus não aprovou o modo como Saul governava, Deus tira a unção dele e dá para Davi. Davi, ele tinha um coração segundo a Deus, resbalou o pé um pouco para lá, um pouco para cá, né, deu uma cavucada na grama, mas ele se levantava. Deus tinha nele um coração contrito, e Deus fez uma grande promessa na vida dele, e ele ampliou muito o reino de Israel. Logo em seguida, ele é sucedido pelo seu filho Salomão, que ele ampliou mais ainda, teve relações políticas. Nós já investigamos, nós já modelamos Salomão. Se eu não me engano, foram 2 cultos que eu falei só sobre Salomão, os erros, os muitos acertos e as lamentações de Salomão no final da vida. E aí eu falei que quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume. E quando Roboão assume, o reino é dividido. Lembra que eu falei que tem 10 tribos? Israel era composto por 12 tribos. Quando Roboão assume, 10 tribos vão ficar no Reino do Norte, com sede em Samaria, e 2 tribos com sede em Jerusalém, que era regida por Judá, ok?
Passados-se muitos anos, os reinos do norte, então, norte, sede em Samaria, tiveram 20 reis. Tudo bem? Quantos reis tinha em Samaria? 20. Quantos fizeram que era bom aos olhos de Deus? 0. 20 reis fizeram que era mal aos olhos de Deus. E Deus, então, ele falou, como vocês fizeram que era mal aos meus olhos, ele dispersou esse povo com os assírios, e os assírios levaram cativo esse povo e colocou outros povos lá e fez uma mistura com o povo de Israel, do norte. Por isso que os judeus e os samaritanos não se conversavam, porque o pessoal do sul de Judá via o pessoal do norte como mestiço. Lembra que a gente explicou num culto que eles preferiam sair de Samaria, dar a volta, ou seja, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, ir para o deserto, dar a volta para poder chegar em Jerusalém? Então era uma rixa, vamos dizer, étnica mesmo, sabe? Teve uma mistura étnica e logo uma mistura cultural. Essa mistura cultural corrompeu a espiritualidade do povo do norte. E esse povo todo sumiu. Não se tem mais notícia dessa linhagem. No Reino do Sul, 19 reis, uma intrometida que deu errado, uma rainha intrometida, e desses 20 reis, então, desses 20 monarcas, 19 reis, uma rainha, 8 reis fizeram o que era bom aos olhos de Deus. Tanto é que a linhagem de Jesus vem da linhagem de Judá, ok? A linhagem legal de Jesus, que corre até José, dando autoridade legal para Jesus ser o monarca, vem de Salomão até Jesus. A linhagem profética de libertação vem de um outro filho de Salomão chamado Natã, que vem Maria. Logo, não tinha o pecado de um rei que cometeu o que era errado, e Deus falou, nunca mais sentará alguém dessa linhagem no trono. Então Deus, ele já sabia que vinha a linhagem de Natã, Maria, a linhagem de José por Salomão, ok? Ambos filhos de Davi, porque a promessa messiânica era que o Salvador viria da linhagem messiânica de Davi. Estou contando todo o contexto para chegar na seguinte figura. Desses 8 reis de Judá que fizeram o que era bom, 2 foram acima da média. Ezequias e Josias. Nós vamos falar sobre Ezequias. Ezequias, ele fez o que era tão bom aos olhos do Senhor, que os reis antepassados, ou seja, o seu pai, o seu avô, eles trouxeram para o reino de Judá, eles trouxeram o culto a Baal, o culto a outros deuses. Teve um rei, Manassés, que inclusive colocou o seu filho na fogueira, homenagem, em honra ao deus Moloch, demônio Moloch, né? Imagina queimar o teu filho. E isso começou a ficar tamanho, digamos assim, vários reis de Judá fizeram o que era mal, mas esses 2 fizeram o que era bom. Durante muitos anos da vida de Ezequias, Ezequias foi zeloso com as coisas de Deus. Ele foi atento com as coisas de Deus. Ok? Então a gente cai no nosso culto de hoje, que é 2 Reis, capítulo 20. Então vamos lá, a gente vai ler 2 Reis e eu vou explicando para vocês. 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, nos dias de Ezequias, esse Ezequias ficou enfermo de morte, ou seja, ele estava travado para morrer, tá? Então entenda assim, ele era um homem de Deus, ele era um governante, mas ele iria morrer por uma doença. O profeta Isaías, que era o profeta naquela época, filho de Amós, veio até ele e ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Você está doido? Você já está mal. Tu já está enfermo. Vem um profeta e larga uma dessa e sai. Não leva nem para sair, para quem pegou a mãe aí. Tu entendeu? Tu sabe
que tu vai lá, tu foi no médico, o médico fez uma bateria de exame, o médico falou, tá ruim, só Deus para te salvar, viu? E aí vem o profeta e fala assim, diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Isso me traz, cara, uma aflição, porque assim, ó, eu sou um cara de muitos projetos. Eu amo projetos. Eu tenho vários projetos que acontecem ao mesmo tempo. Então, quem me conhece, eu tenho muitas frentes de trabalho. A frente da igreja, a frente da federação, a frente da academia, a frente da musculação. E vai indo. Muitas frentes. E eu percebo que Ezequias também tinha várias frentes. E o que me dá alerta, o que me causa um certo alerta, é que muitas vezes na nossa vida nós colocamos muitas coisas à frente dos propósitos de Deus. Nós ficamos lá, agora vou implantar isso, vou implantar a segunda fase do projeto, ou vou implantar a terceira fase do projeto, eu vou ampliar o projeto, e daqui a pouco você recebe uma notícia de que tu tá enfermo. E o projeto tá no meio do caminho, sabe? E pode ser qualquer projeto, gente. Pode ser a reforma de uma casa, pode ser a construção de uma casa, pode ser a ampliação do seu negócio, um novo negócio, pode ser a construção da tua família, pode ser muitas coisas. Pastor, então não é bom nós termos projetos? Não devemos ter. Nós somos movidos por sonhos de Deus. Amém? Mas o que me bota em questionamento é que eu talvez não tivesse a ação de Ezequias. Ezequias, ele recebe uma notícia, ó, um jab na boca, saiu rodando para o chão. Tu tá trabalhando para Deus, tu é o rei de Judá, da tribo escolhida, do sul. Tu já fica enfermo, já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Tá, mas cadê? Não era para eu estar ungido? Não era para eu ser protegido? Não era para eu ser intocável? Como que eu vou ter uma enfermidade? Boa noite. Tenta me acompanhar. Ele era o rei de Judá. Ele era um rei temente a Deus, amém? Ok? Por que ele estava enfermo? Por que Deus permitiu a enfermidade nele? Por que às vezes a gente perde alguma coisa? Por que às vezes as portas se fecham? E as janelas, e os alçapões da vida? Por que as pessoas viram a cara? Por que as pessoas te bloqueiam? São muitos porquês. Esses porquês, eles são referenciados na filosofia e grandes filósofos da atualidade ainda se perguntam dos mesmos porquês da ancestralidade. É os mesmos porquês daquela época. Se eu sirvo ao Senhor, por que eu estou sofrendo? Ezequias talvez ele tivesse inquirindo dentro dele, nossa, eu sou o monarca, eu sou o líder, eu sou o cabeça de Judá e eu vou ficar enfermo? O Senhor vai me livrar. Vem o profeta. E o profeta larga essa, curto, grosso. Esse profeta é pragmático. O profeta Elias, ele ainda conversava com o rei na época, Acabe. O profeta Eliseu ainda conversava. Isaías é tum-tum. Ele era assim, ó, Deus mandou, eu vou entregar. E saiu, deu as costas, se virou e ó, sumiu. Não ficou lá adulando o rei. Não tinha o porquê de ficar adulando. Deus mandou, acabou. Isaías queria agradar a quem? Ele queria agradar a Deus. Ezequias então ouve, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Alguns talvez ficassem o quê? Abalado emocionalmente. Então ele virou a sua face para a parede e orou, e algumas versões dizem, orou e chorou amargamente, e dizia,
Eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. Querido, lembra que eu falei que desses 20 reis, 19 homens, uma mulher, só 8 fizeram que eram bom? Desses 8, 2 fizeram que era excelente, Ezequias e Josias. Nós estamos estudando Ezequias. Ezequias, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não dava ponto sem nó. Ele andava no caminho do Senhor. Ele estava limpando Judá das transgressões dos seus antepassados. E ele falou: Senhor, eu não fiz por merecer isso. Não, Senhor, eu andei nos teus caminhos. Gente, quantos de nós aqui poderiam fazer essa mesma oração agora de Ezequias? Quantos de nós aqui, ao tomar um não, e não era um não do teu chefe, não era um não da tua esposa, não era um não do teu amigo, era um não do próprio Deus. Deus falou: não, você não só não vai ser curado, como tu vai morrer. Tu não viverás. Você tá doido, cara. Isso aí arrebenta o emocional de qualquer um. O coração dele estava o quê? Mal, destruído. Mas ele chora amargamente. Não é um choro de tristeza, é um choro amargo. Olha que legal. Sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, ou seja, Isaías falou, ele virou para a parede, chorou e falou com Deus. Falou e orou isso. Isaías nem tinha saído ainda do pátio. Veio a palavra do Senhor e disse: volta, vai novamente e conta Ezequias, o capitão do meu povo. Ou seja, ele reconhece de fato Ezequias como sendo um líder de Judá. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei no terceiro dia e tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrarei a ti e esta cidade da mão do rei da Síria. O rei da Síria era aquele que estava ganhando o reino do norte. O reino de Judá estava sofrendo também geopoliticamente influência sobre a Síria. E Deus falou: não só vou te curar, como eu não vou te matar, eu vou te dar mais 15 anos e vou te livrar da mão dele. Festinha no palácio agora. Ficou feliz. E eu defenderei essa cidade por causa de mim mesmo. Deus está falando: eu vou defender essa cidade, Judá, sede, era Jerusalém, por mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. Ele falou para Davi: eu sustentarei, sempre haverá alguém de Davi na linhagem. Bem, então estava lá. Ezequias era o da vez. E ele tinha um coração diferente. Era um coração diferenciado. Ele recebe um plus de vida. Quantos de nós? Quantos de nós já ficaríamos felizes de receber uma palavra do Senhor, né? Quantos de nós ficaríamos mais felizes ainda quando recebemos a cura? E em seguida a ampliação da vida. A certeza de que em 15 anos tu não ia dar capuz. Tu não ia dar arrasta para cima ou para baixo. No caso dele, para cima. Foi muita alegria, né? Ezequias, como eu te falei, ele tá no ranking top 8 dos melhores reis de Judá. E me incomoda o que acontece no final dele. Me gerou uma pulga atrás da orelha. Então, provavelmente, Ezequias, ele não só limpou a casa dele, ele não só organizou a casa dele, ele não cultuava a outros deuses, ele cultuava ao Senhor, porque Deus falou que ele viria e subiria ao templo, mas pensa no homenzinho abusado. Ele faz um pedido para o profeta. Olha o que ele fala. Isaías disse: toma uma pasta de figos, e eles tomaram e colocaram sobre a inflamação, e ele se recuperou. Disso aqui me tira, assim, ó, Deus, ele podia ter curado
Ezequias sem a pasta de figos. Mas isso aqui é uma base minha de entendimento que Deus pode e usa a medicina para poder fazer o resgate do seu povo. Então, não precisava ter feito, o próprio Senhor Jesus não precisava ter feito um barrinho com a saliva e ter colocado no olho do cego. Mas são coisas, por exemplo, o próprio Paulo fala, Timóteo, não toma água normal, bota um pouquinho de vinho por conta das tuas dores estomacais. Então, a aplicação da medicina correta, ela é bom e Deus usa para te trazer cura. E o que eu fico incomodado é que as pessoas acham que é a dipirona que vai tirar toda dor de cabeça. É Deus que te curou através da dipirona, meu filho. Né? Para quem é do jiu-jitsu, do Muay Thai aqui, o tandenizinho, aquele infralaxzinho, é uma bênção do Senhor, filho. Você dá um... Às vezes eu já saio instalando uns 3, 4 na boca achando que é chocobol. Não é verdade? Quando lá em cima esquenta, que eu fecho a academia, que eu venho me escorando nas paredes, eu falo, cadê o tandem? Cadê o tandem? É o Senhor intervindo na minha vida. Isso dá 15 minutos, eu fico, né, novo, inteiro, pronto para o próximo dia. Para mim, isso é Deus. Foi colocado uma pasta de figos sobre a inflamação, mas não foi a pasta de figos. Foi a palavra do Senhor. Ele vai curar e você vai subir no terceiro dia. Isaías disse, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? Está falando para me curar, qual é o sinal? Eu não tenho as mãos, né, para fazer isso, não. Eu não. Quem sou eu? Sabe por quê? Eu não acho que eu ia conseguir fazer uma oração dessa de Ezequias. Quantos de nós, de verdade, pode fazer essa oração de Ezequias de forma correta? Quantos de nós nunca vacilou em nada? Tem um salmo que Davi fala assim, sonda no meu coração. Eu falo, misericórdia, Senhor, não sonda tudo, não. Eu lembro do apóstolo Ricardo Wagner, falava, eu vou errar, do Ruptímel, que era o quarto da bagunça, que você vai entulhando as coisas lá. Eu lembro dele falando sobre isso. Muitas vezes a gente estoca coisas erradas da nossa vida num localzinho. E Davi, ele falava, Senhor, me sonda. Se o Senhor encontrar alguma coisa ruim em mim, me acaba. Mas o homem era muito corajoso. Isso eu me espelho e eu gostaria muito de fazer esse tipo de oração. Pastor, você está escondendo coisa? Não, não é escondendo, é que às vezes a gente erra querendo acertar. O próprio apóstolo Paulo ele fala, o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço, o mal que eu não deveria, esse sim eu acabo cometendo. Às vezes eu tenho que trazer uma palavra branda, eu trago uma palavra aguda. Entendeu? Em vez de eu falar, calma, o Senhor vai te abençoar, eu já abro os braços e falo, sério, de novo? Aí eu já cometi erro, já cometi pecado. Às vezes a gente é duro demais. Depende muito da criação? Depende. Depende um pouco da sua personalidade? Depende. Mas então, essa oração dele e a resposta imediata do profeta, Deus trazendo a revelação da palavra para o profeta, ele se viu naquele nível de intimidade que todos nós ficamos com uma inveja positiva dele. Qual será o sinal de que eu vou ser curado? Qual será o sinal? Fica de olho no sinal, ó, de que eu subirei à casa do Senhor ao terceiro dia. Né? Isaías diz, esse sinal tu terás do Senhor, de que o Senhor fará a coisa, olha só que legal, cara, que falou, a sombra avançará 10 graus ou retrocederá 10 graus? Acás, o antepassado dele, tinha construído uma escadaria. Ele perguntou, tu quer que a sombra avance ou recue? Eu não estou falando mandar um WhatsApp. Tu entendeu? Eu não estou pedindo para alguém vir. A gente está falando de Deus mudar os astros. Retroceder o grau da sombra. Não é pouca coisa, filho. Não é mandar um WhatsApp, fazer um videozinho no Instagram, não é. É voltar e mexer no tempo só para satisfazer um servo devoto. E deixou escolher ainda. Que avança. Rapaz, esse homem era diferenciado. Por isso que eu te falei que esse cara, quando eu estudei ele, eu falei, meu Deus, eu tenho que modelar esse homem.
E Ezequias respondeu: é pouca coisa que a sombra desça a 10 graus? Não, mas que a sombra retorne 10 graus. Ele ainda colocou o mais difícil. Isaías, o profeta, clamou ao Senhor e ele trouxe a sombra 10 graus para trás. Porque assim, pode ser que avance um pouquinho. Avançar é fácil, quero ver voltar. Voltar! O astro está indo, né? Ele fez o astro voltar. Eu só lembro de um outro homem fazendo a mesma coisa, Josué. Quando pediu para Deus segurar o sol para ele poder continuar guerreando. E aí fala, nossa, que legal. Legal foi o que aconteceu depois. Deus mandou uma chuva de pedra que matou mais na chuva do que o dia inteiro de luta. Lembra, naquela época não tinha, né? Como é que é? Headlamp, aquelas lâmpadas de cabeça para você lutar de noite. Quando entrava a noite, você não via nada. As espadas tu ia cortar quem? Precisava de luz solar. Então Josué, ele pediu para Deus segurar, e Deus não só segurou, como acabou com mais gente com a intervenção dele do que o dia inteiro de luta. E detalhe, tá? Essa guerra de Josué, a gente pode estudar ali outro dia, foi frente a uma armadilha. Um laço passarinheiro dos gibeonitas que enganaram Josué. Josué caiu na armadilha deles e deu a palavra para uns mentirosos. E ele teve que ir lá lutar uma guerra que não era dele. É legal de estudar demais isso aí. Mas vamos voltar para Ezequias. Então o profeta falou, beleza, a sombra vai voltar. E voltou. Aí tu fala, pô, um cara desse é extraordinário. E aí entra a pulga na minha orelha. Eu falei que entrou. Naquele tempo, Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo e curado. Presente. Me gera um alerta, né? Nem todo mundo que traz presente para nós quer o nosso bem. Nem todo mundo que te elogia quer o teu bem. Nem todo mundo que vem te visitar quer o teu bem. Mas assim, eu entendi que Ezequias, ele era sincero demais. Faltava maldade no coração dele. Como assim, pastor, maldade? Não, é aquilo que Jesus falou, né? Sede prudentes como as serpentes e sejam também calmos como as pombas. Ser prudente significa ser astuto, pensar que pode dar ruim, né? Então, Babilônia já estava vindo governando por fora. Plaque, pegava um terreno, pegava outro, cercando. Aí ele manda alguns emissários, levam os presentes, e sabendo que Deus curou. Quem é esse Deus? Descobre. Infiltrado, espião, invejoso. Já ouviu falar de invejoso? Tem invejoso na sua vida? Já teve contato com algum invejoso, invejosa? Uma raça que tem por aí? De pessoas que tem tempo de sobra para ficar olhando a vida dos outros? Tem gente, sabia que tem gente que tem tempo? Eu não tenho, mas tem gente que tem tempo para ficar esquadrinhando a vida do outro, para tentar descobrir o que o outro tem, para poder pegar o que o outro tem. Isso é inveja, né? Não é cobiça, passou o nível já. Então, a Babilônia mandou alguns emissários com vários presentes, né? E doce. O povo vem doce, né? E Ezequias atentou a eles. Ezequias recebeu eles, abriu o reino de Judá, abriu o palácio para receber eles. Afinal de contas, eram pessoas o quê? Importantes, de outro reino muito grande. Mostrou-lhes toda a casa. Abriu o palácio inteiro. Das suas coisas preciosas. A prata, ele mostrou a quantidade de prata, ele mostrou a quantidade de ouro, ele mostrou as especiarias, os ungüentos preciosos, que era caríssimo na época, toda a casa das armas. Ele abriu não só, digamos assim, o banco dele, como ele abriu o exército dele, como abriu a casa dele. Não houve nada, e tudo que foi achado nos seus tesouros. Mostrou tudo.
Não houve nada na sua casa, nem todo o seu domínio que Ezequias não tenha lhes mostrado. Por quê? Eu já passei por isso, gente. É claro, numa escala minúscula, né? Tu entendeu? A pessoa chegou, eu gostava tanto da pessoa, aí eu comecei a mostrar para a pessoa, ó, eu estou fazendo isso, eu tenho esse projeto, eu tenho esse sonho, eu tenho aquele sonho, esse sonho, esse sonho. Conseguiram pegar toda a informação que eu dei e usar contra mim. Eu queria ajudar, eu queria compartilhar porque eu estava alegre, achei que a pessoa era confiável, confiei a ela os meus sonhos, os meus projetos, e a pessoa foi lá, cara, e corrompeu. É claro, o que a Babilônia estava fazendo? A Babilônia estava investigando o reino de Judá para futuramente vir. O que aconteceu, tá? Babilônia lá invadiu depois o reino de Judá e levou o povo cativo. Lembra da história de Daniel que nós estudamos? E isso aconteceu quando a Babilônia veio, levou cativo 70 anos e voltou. O reino do norte, ninguém voltou. O reino do norte foi destruído. O reino do sul voltou, porque tem uma promessa messiânica em cima do reino do sul, que foi concretizada com Jesus. Então veio Isaías, lembra do profeta? Isaías, o pragmático. Até o rei Ezequias ele disse: o que disseram esses homens? De onde eles vieram? Por que eles vieram a ti? E Ezequias disse: eles vieram de uma terra longínqua da Babilônia. Ele disse: o que eles viram na tua casa? Ou seja, o profeta fez perguntas que o rei deveria ter feito. O que esse povo está fazendo aqui? De onde esse povo veio? O mesmo erro de Josué. Josué, lembra que eu falei que parou o sol para Josué guerrear? Ele entrou na mesma enroscada. O povo, o próximo reino que Josué tinha que lutar era os gibeonitas. Ia destruir, ia conquistar, ia ser dele. O que os caras fizeram? Os caras se colocaram roupa suja, se sujaram propositalmente, era tão pertinho, e falaram que vieram dias, longos dias de caminhada, porque ouviram falar uma lorota e queriam fazer uma aliança com Josué. Josué ficou o quê? Inflado, não viu maldade no povo e apertou a mão. Os outros reis viram que os gibeonitas fizeram isso e começaram a atacar a gibeonita. O que os gibeonitas fizeram? Manda a mensagem para Israel, manda a mensagem para Josué, manda ele vir, porque ele apertou minha mão e é pelo fio do bigode agora. Aí foram consultar Deus. Aí Deus falou: não, você não apertou a mão? Se vira, agora vai. Você tem que honrar o compromisso que você fez, mesmo que um compromisso em cima de algo errado. Ezequias tinha que ter feito essas perguntas. Que é esse povo? De onde eles estão vindo? O que eles querem saber? Por que eles estão entrando aqui? Não, vamos receber eles lá. Ó. A guarda fica escondida. Esconde o tesouro, guarda tudo. Tranca. Que bobalhão. Abriu a casa, abriu o exército, mostrou tudo. Todo o ouro, toda a prata do templo, tudo. Nada ali. E o profeta saiu fazendo as perguntas que ele tinha que ter feito. Eles vieram de uma terra da Babilônia. E ele disse: o que eles viram na tua casa? Ezequias respondeu: todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não tenha mostrado. Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Ei, eis que vem dias em que tudo o que estiver na tua casa e aquilo que os teus pais tiveram acumulado, até este dia será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E dos teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Cara, não conta tudo que tu tem, não mostra tudo que tu tem. Sempre que eu posso eu falo, não fala dos teus projetos. Quem botou esse projeto no teu coração foi Deus? Foi, fica, guarda. Não leva, não mostra tudo para todo mundo. A gente acha que as pessoas são boas. A gente não consegue sondar o coração alheio. Tu tem que treinar, tu tem que testar essas pessoas. E a gente é tão bonzinho. Vem cá, eu vou te mostrar, ó, esse aqui é meu quarto, esse aqui é minha casa, esse aqui é meu carro.
E às vezes é tu que está fornecendo ferramenta para o inimigo te atacar depois. Tem coisa que é contigo e com Deus, e acabou. E é mais do que o suficiente. O que Ezequias fez? Ele liberou um espaço para a Babilônia saber exatamente o que eles tinham, o que eles iam levar, como eles iam levar. A resposta de Ezequias me constrangeu anos a fio. Ele disse o seguinte: então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que falasse. E ele disse, se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa. Ezequias, a princípio, quando você lê, ele fala assim, nossa, como assim? Não vai ser na minha época, vai ser na dos meus filhos, então essa palavra é boa. Ou seja, ele tirou o corpo dele, né? Esse foi o primeiro entendimento que eu tive, que fiquei anos. Como que um homem tão bom falou um negócio tão ruim na vida dele? E aí, na teologia, eu entendi que não necessariamente essa interpretação é a mais correta. Existe uma outra. Ele era um homem de refino espiritual. Ele cuidou de Israel com tanto zelo que Deus lhe foi presente. Quando ele falou, boa é a palavra do Senhor, ele falou que independente da resposta do Senhor, é sempre boa. Mesmo que aquilo me mate. A gente está vendo, não um homem que tirou o corpo, mas um homem imerso na graça. O homem totalmente dependente da graça de Deus, que fala, boa é a palavra, mesmo que essa palavra de Deus seja a minha morte. E aí eu lembrei quando eu estava no curso de teologia, que eu li isso, eu lembrei de Paulo falando. Paulo ouvindo de Jesus enquanto ele estava cego, quando ele estava indo... ai meu Deus, me fugiu a cidade. Vai, quem lembra? Damasco. Ele estava indo a Damasco e Deus então causa cegueira nele, ele cai do cavalo e ele ouve de Deus falando assim, através da boca de Jesus fala, Paulo, eu vou te mostrar o tanto que importa morrer e sofrer pelo meu nome. E Paulo assume essa responsabilidade. A sua graça me basta. Então, Ezequias foi o homem que falou, boa é a palavra do Senhor que falasse, Isaías, porque é de Deus. Boa, Senhor, foi a tua palavra quando o Senhor me curou. Boa, Senhor, foi sua palavra quando o Senhor me deu mais 15 anos. Boa, Senhor, foi minha palavra, a sua palavra quando o Senhor me livrou da Síria. Boa essa palavra também, Senhor. E aí eu entendo um pouco sobre o livro de Jó, que Jó fala, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor Deus. Quantos de nós estamos preparados para louvar a Deus com esse tipo de atitude quando Ele tira? Quando Ele dá é festa. E quando Ele tira, boa é a palavra do Senhor. E eu me preocupo então com as Babilônias de hoje. Hoje nós colocamos a nossa vida em vitrine. Não dá para ter um tênis novo e ficar no guarda-roupa. Você é obrigado a postar esse teu tênis e colocar no Instagram, no TikTok, onde você quiser colocar. Não tem como você ficar feliz com o teu carro andando para cima e para baixo. Você tem que postar o carro com o capô aberto no Instagram porque virou moda. Cuidado com a vitrine que tu está colocando da tua vida. Ninguém quer saber se você pegou empréstimo, ninguém vai ajudar você a pagar o teu empréstimo, ninguém vai pagar um boleto para você das 60 prestações, das 85 prestações, das 100 prestações. Ninguém vai te ajudar. Na verdade, algumas pessoas vão te ajudar a cavar fossa, mas ninguém vai vir abrir uma fossa junto contigo, levantar um muro contigo, pintar algo contigo, mas eles vão encher a boca para falar que você tem a tua casa. Cuidado com o que tu posta. Cuidado com a Babilônia que vem disfarçada de doceria, te trazendo presente, te trazendo uma coisa, enchendo e insuflando o teu coração para se desviar de Deus. Nossa, que bom, você é competente, você é muito bom, você prega muito bem, você é eloquente com as palavras, você é muito forte, você é um excelente profissional, você é um excelente profissional na tua área. E aí eu lembro do meu comandante que ele falava o seguinte, o elogio é só cheiro. Nem
Nem toma em doses, só cheiro. Tá me elogiando? O meu mestre de luta, ele falava assim, tinha elogio estraga o cara. E de fato, sim. Eu tinha ouvido na arte marcial, ó, o elogio estraga. O meu comandante falar, elogio eu só respiro. E eu ouvi o apóstolo Ricardo uma vez pregando, falando assim. Ele deve estar falando de mim, porque 2 vezes eu citei ele hoje. Ele disse assim, ó, ele terminou de pregar, o cara falou, que bacana a tua pregação, foi a pregação de Deus. E ele sentiu que ele era uma seta do inimigo velada por trás, para que ele se sentisse feliz com a pregação dele. Ele falou, muito obrigado, a glória do Senhor. Ele não se apropriou de algo que não é dele. O conhecimento não é nosso, é de Deus. A tua casa, desculpa te falar, ela não deveria ser sua. Ela é de Deus. Desculpa, a sua cura não é sua, ela é de Deus. Sabe o que Ezequias tinha que ter feito com os babilônicos? Senta aqui na sala, esconde tudo, deixa eu te contar. O meu maior tesouro foi o meu Deus, que me curou de uma morte certa. Falar da graça de Deus teria escondido Judá. Como ele fez? Ele colocou Judá numa vitrine. Então olha como essa palavra ela é tão real e tão atual. Nós vacilamos. E muitas vezes nós sofremos por conta da nossa própria autossabotagem. Os inimigos não precisaram fazer nada. Só trouxeram presente. Quem abriu a casa foi Ezequias. E às vezes a gente abre não só a casa, mas a gente abre o nosso coração para pessoas que não deveriam ter acesso ao seu coração. Deixa eu encerrar dizendo o seguinte. Com o mundo, nós devemos ser educados. Cordiais. Nós vamos ser cordiais com todo mundo, do mundo. Nós vamos ser educados com todo o mundo. Nós não temos que ser amáveis. Amáveis no sentido de entrega só para quem é de Deus. Como é que eu sei, pastor? Você vai saber. Se você estiver alinhado com o Espírito Santo, você vai saber. Mas cuida. Aquele critério que Ezequias falou, Senhor, como é que eu vou saber se eu vou ser curado? Em 3 dias, como é que eu vou saber? Por que ele não fez isso com os de fora? Ele quis mostrar o tanto que Deus era com ele. Ele só não soube fazer como. E às vezes você também, e eu também, queremos mostrar para o mundo o tanto que Deus nos abençoa, o tanto que Deus nos prospera, o tanto que Deus nos levou a outro mundo melhor. A pergunta não é essa. A pergunta é, Deus quer que você faça isso? Se Deus mandou, faz, que não tem erro. E se Deus mandou? Não mandou? Não faz. E aí eu fiz um videozinho essa semana de... A gente tem que colocar um basta em ficar incomodando os céus com coisas que já foram escritas. E aí eu fiz um videozinho que eu acho que vai chegar numa polêmica e vai ter uns haters lá em cima de mim. Se Deus já escreveu, acabou, não tem conversa, não tem outra coisa, já está escrito. Casou aos olhos da palavra de Deus? Casou nos homens? Vai até o final. Ah, mas o outro não quer. O outro não quer, vida que segue, você não pode obrigar ninguém a te amar. Mas tu fica até o limite. Tu empenhou tua palavra com alguém, até o final tu fica. Mas o cara quer ir embora. O cara pode ir embora. Eu digo que eu sou péssimo para término. Eu nunca rompi uma amizade. Teve amigos que já romperam comigo. Eu fiquei triste? Fiquei. Mas eu sou ruim de lida. Eu não abro mão. Mas o cara é complicado, mas eu não abro mão. Eu, até o final, eu quero estar junto para ver o sucesso dele. O diabo já tentou levar minha família, eu não abri mão. Eu sou ruim de negócio. Eu não conseguia dormir quando eu ficava devendo a padaria. Meu Deus do céu, aquele trem, o mercadinho, né, tu abre uma continha, eu ficava naquela. Tu tem que continuar até honrar o teu compromisso, porque está escrito. Está escrito, faz. Não fique esperando vir um profeta.
Não fica esperando. Senhor, fala comigo. Cara, já tá lá no livro tal, no livro tal, no livro tal. Tu é que tá com preguiça de ler o livro. Entende? Então tem coisas na nossa vida que já foram determinadas. O Senhor já falou, não anda com mulher adúltera, ela é caminho de morte. Aí tu fica flertando com a mulher que é adúltera, vai dar ruim. Aí tu quer pedir para Deus responder, dá, já era, tá escrito lá. Não seja fiador, tá escrito. Se for fiador, tu vai ter que ficar até o final. Tá escrito lá. Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias aumentem. Tá escrito lá. Porque... eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Cara, tá escrito. O que você quer que eu fale mais do que tá escrito? Ok? Vamos encerrar com a oração? Dá uma pausa.